Amém? Então nós estamos nas quintas-feiras falando sobre oração, sobre intercessão. E eu queria trazer um pouquinho de fundamento também sobre esse assunto nessa noite. Que o Espírito Santo venha inspirar meu coração, minha vida para trazer entendimento. Porque é sobre isso que o Senhor falava comigo, que o objetivo dele nessa noite é trazer entendimento, para que nós possamos crescer em precisão, crescer em amadurecimento no que diz respeito à oração. Porque quando nós aprendemos sobre oração, quando nós falamos sobre oração, sobre intercessão, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que as pessoas falam para nós é assim: você precisa se colocar na brecha. Mas não dá mais nenhuma informação. Não estou dizendo aqui, não digo no geral. Não chega mais nenhuma informação e fala, ó, você precisa se colocar na brecha. Primeiro que você não sabe nem o que é brecha. Depois você não sabe nem o que você tem que se colocar. Então, nós precisamos desmistificar algumas coisas. E entender alguns princípios, alguns fundamentos, porque intercessão é assunto de maturidade. Intercessão é coisa séria. Intercessão eu escrevi aqui, assunto de maturidade, porque as crianças pedem e os maduros administram. Então, crianças, na intercessão, quando nós somos ainda menininhos, na oração, na nossa forma de orar, na nossa forma de nos apresentar, de interceder, tratando de uma perspectiva espiritual. Por exemplo, uma criança de 2 anos, que é o meu filho Arthur, como que ele se move? É o meu carro, é a minha casa, é a minha mãe e é o meu pai. E às vezes nós nos portamos assim na intercessão, como meninos, como o Arthur, de 2 anos. E Deus falava comigo, Camila, intercessão é coisa de gente madura, não é quantidade, quantos anos você já se converteu, não é disso que nós estamos falando. Mas no novo pacto, onde nós estamos inseridos, nesta nova aliança, a intercessão, a nossa oração, gente, ela sai dessa meninice. Porque é o seu corpo, é a sua nação, é a sua cidade, é o seu povo, é a sua igreja. Abre a nossa forma de pensar. Abre a nossa forma de orar. Mas a gente gosta de orar no meu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Senhor falava comigo, orações, intercessão, que partem de coisas consumadas, de uma mente consumada. De uma mente que entende coisas que já foram conquistadas, coisas que já foram liberadas. Você já reparou que muitas vezes, nas nossas orações, nas nossas intercessões, nós estamos falando coisas para Deus que Ele já sabe, que Ele já disse que já fez. E nós vamos lá diante do Senhor, com todo o nosso ritual religioso, e nós queremos colocar diante dEle coisas que Ele fala, gente, mas eu já declarei isso. Já está conquistado. Já está feito. Uma mente, gente, de gente que entende, um povo que entende maduro, de coisas que já foram consumadas. Repita comigo assim, uma mente consumada. Talvez essa noite, e isso passa muito na nossa... Já atendi algumas pessoas, e quantas vezes nós pensamos dessa forma? A primeira coisa que nós escutamos, quando nós falamos de oração e de intercessão na igreja, eu não sei orar. Eu não sei orar. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Camila, eu não sei orar. Como eles oram? Eu não sei orar. Como as pessoas estão lá na frente, como a pastora Luciana está lá orando, intercedendo. Eu não sei fazer isso.
Mas eu quero te dizer, bem-vindo ao clube dos intercessores. Bem-vindo ao clube da oração. Porque a primeira evidência de um intercessor é não saber orar. A primeira evidência de quem ora é não saber orar. Por quê? Porque quando nós achamos que sabemos orar, as nossas orações parte da nossa humanidade e não parte do nosso espírito. Parte do nosso entendimento humano. E aí vem o sentimento de frustração, de orações não respondidas. Quantas orações, quantos já tiveram esse sentimento de frustração na oração? Eu já tive várias vezes. Gente, mas eu estou orando tanto por isso. Eu já levantei de madrugada. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu já orei 40 dias e 40 noites. E nada aconteceu. Porque não é pelo que nós fazemos. Nós vamos falar sobre isso. Mas trata-se de um lugar que você está posicionado. E aí Deus falava comigo sobre o dia em que vocês acharem que sabem fazer alguma coisa, que não sou eu que faço através de vocês. Aí mora o grande perigo. Aí, gente, mora o grande perigo. Nós achamos que sabemos fazer, porque a base da oração, um dos fundamentos importantes, chama-se dependência do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que você não sabe orar. A Bíblia diz que eu não sei orar. Quando eu achar que eu já sei pregar, quando eu achar que eu vou pregar aqui no culto da quinta-feira e a minha perna não tremer e não dar um frio na minha barriga e eu não ficar preocupada, algo de errado está acontecendo comigo. Algo de errado está acontecendo comigo. Quando alguém falar, interceda por essa causa, ore por essa situação, se mova nessa direção. Se a primeira coisa que vier à sua cabeça é, deixa comigo porque eu sei fazer, algo está errado dentro de você. Porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, as nossas debilidades, porque não sabemos como orar, como pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A confiança na nossa carne nunca nos levará à vontade de Deus. A confiança na nossa carne, nosso braço, nunca nos levará a acessar o clamor do coração de Deus, porque Deus não se mescla com a nossa humanidade. Deus, uma oração que nasce, uma oração que parte de um lugar humano, que não seja no espírito, não há uma mescla. Porque Deus trata de natureza espiritual para natureza espiritual, de espírito para espírito, porque o propósito da oração é expressar o vazio que tem dentro de nós, o vazio de quem ora e a riqueza de quem responde, o poder de quem responde, a graça de quem responde e o vazio que existe em nós. Irmãos, uma boa eloquência, um bom ritual,
Um cantinho perfeito, até com aroma, com um perfume, com tapete. Pode fazer o que você quiser. Estou falando que você não pode fazer. Mas o que eu estou te dizendo, que se você achar que porque você colocou o perfuminho, que porque eu coloquei o tapetinho, que porque nós colocamos um lugar preparado para que ali seja o momento da oração, algo está equivocado, algo está fora do propósito eterno da oração, da intercessão, que Deus quer gerar na nossa geração, nesses dias, o coração dos intercessores. Não se trata de nada que nós fazemos. Isso foi a religião que incutiu dentro da nossa cabeça. Vocês estão comigo, queridos? Isso foi uma das chaves que mudou a minha vida. Quando eu comecei a entender a oração numa perspectiva do novo pacto. Quando eu comecei a entender a oração numa perspectiva desse pacto que nós estamos vivendo após a cruz. Após tudo ser consumado. E isso sacudiu a história da humanidade, gente. A cruz sacudiu a história da humanidade. E inclusive a nossa maneira de orar. E inclusive a nossa maneira de interceder. Por isso existem 3 palavras, não únicas, porém importantes, que são bases de uma oração. Se você estiver tomando nota e quiser anotar, são posição, natureza e autoridade. Repita comigo: posição, natureza e autoridade. Porque não se trata, irmãos, de uma oração ambiental. Não se trata de uma oração aqui fora. Mas se trata de uma intercessão que parte de algo intrínseco, de Cristo habitando dentro de você. E nós precisamos entender o que é estar posicionados. Por que muitas vezes oramos e não temos respostas? Por que muitas vezes oramos e não temos respostas? Nossa oração não é eficaz, não vemos resultados. Porque intercedemos, oramos, queremos que Deus faça o que nós queremos. Nós queremos que Deus faça, nós declaramos, nós colocamos nossos jargões espirituais, nós espiritualizamos, nós colocamos versículos bíblicos, mas a intenção do nosso coração é errada. A motivação lá dentro é porque nós queremos apresentar uma necessidade. E esse não é o alvo da intercessão, da oração. Eu não estou dizendo que você não pode pedir. A Bíblia diz que você pode pedir. Eu não estou falando isso. Mas eu preciso nessa noite impartir sobre a tua vida algo que Deus ministrou no meu espírito. Esses 3 aspectos são extremamente importantes você entender. Porque é interceder desde a minha posição em Cristo, é o primeiro deles. Depois, desde qual natureza eu intercedo. E depois, orar e interceder, exercendo autoridade. Isso é um caminho. Isso valida. Isso te dá condições de orar e ver resultado na tua intercessão. Porque oração, gente, intercessão, não se trata de palavras. Não é palavras. Não é palavra bonita. Soberano Deus que está nesse lugar. E lá. Não é isso que move o coração de Deus. Não é o quão rico é o seu vocabulário. Não se trata de lugar que separamos. Eu não estou dizendo que você não deva ter a sua vida de oração, o seu momento de oração, e ali ter o seu lugar onde você sim se separa. Se você quer ficar, você e Deus, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o ponto que eu quero frisar é que o Espírito Santo falou comigo: Camila, não se trata de estar nesse ambiente para me apresentar o tempo todo uma lista de necessidades. E a religião nos ensinou isso. A religião nos tirou dessa posição
de filho, dessa posição em Cristo, desta revelação que nós precisamos alcançar. Porque não se trata de apresentar as minhas necessidades, mas conhecer a pessoa com quem estou me relacionando. Conhecer o caráter de Cristo. E lá em Colossenses, onde está baseado isso que nós estamos falando no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele orava. E toda a escritura fala de oração, fala de intercessão. Mas uma coisa é a oração antes da cruz. Outra coisa é a oração depois da cruz. Uma coisa é a oração na velha aliança, no antigo pacto. Outra coisa é a oração no novo pacto. Antes da cruz, nós íamos a um lugar. Antes da cruz, você ia a um lugar. Nós lemos que ia-se a um lugar para orar. Depois da cruz, você se torna o lugar de oração. Você se torna o lugar de habitação. Eu não estou falando que você vai orar. Você pode orar em espírito o tempo que você quiser. Mas o que eu quero te dizer é que você pode estar sim, ali no seu lugar reservado. Você pode estar ali na sua intimidade com Deus. Mas se você não tiver a revelação de que se trata de algo dentro e não fora. Se eu não tiver essa convicção. Porque a intercessão, a oração está extremamente ligada, conectada à vontade soberana de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e de toda a inteligência espiritual. Nós precisamos ajustar os nossos pensamentos à mente de Cristo nessa noite. No que diz respeito à oração. No que diz respeito à intercessão. Nós precisamos ver a intercessão desde a mente de Cristo e não a partir das nossas necessidades. É um âmbito muito maior. Precisamos ampliar a nossa mente, porque, irmãos, se oramos a partir da nossa mente, da nossa humanidade, a figura central da nossa oração somos nós. Se oramos a partir deste lugar onde o homem é o centro, nós, aquilo que nós queremos, é automático, gente. Automático. Já fazemos a nossa lista ali, já colocamos diante de Deus e já pedimos Deus para abençoar. E está tudo certo. Agora, quando nós oramos, quando nós apresentamos as nossas orações, posicionados em Cristo, e eu falo de algo cristocentricamente, não sei nem se existe essa palavra, onde Cristo é o centro, meu espírito, eu não me apresento como uma pessoa órfã, eu não me apresento como uma pessoa cheia de carência, eu não me apresento como uma pessoa almática, mas eu me apresento posicionada em Cristo. Posicionada em Cristo. Eu parto a minha conversa posicionada em Cristo. Entendendo o meu papel. Entendendo o meu chamado. Quando eu intercedo posicionada em Cristo. Lembra da primeira palavra? Posição. A minha intercessão é porque eu e Ele somos um. Somos um. Não é um lugar de mimimi. Não é um lugar de blá blá blá. Por isso que intercessão é coisa madura. Nós não nos apresentamos como órfãos, mas nos apresentamos como filho. E por que a tua oração é eficaz? Porque no Espírito, de Espírito para Espírito, você é completo. Você é pleno.
E aí não importa as minhas necessidades pessoais. Irmãos, quando eu falo necessidades pessoais, não é que nós não vamos apresentar aquilo que está no nosso coração, a nossa família, a nossa casa, uma dificuldade que você está passando, algo que não estou falando disso. Eu estou falando de uma forma imatura de orar, onde nós nem perguntamos para Deus o que Ele quer gerar nesse tempo, o que Ele quer gerar, qual que é a vontade dEle. Eu estou falando de algo que é a nossa vontade e a vontade dEle. É disso que eu estou falando. E por quê? Que quando você está nesse lugar posicionado em Cristo, a tua oração tem resultado? Porque você é pleno. Porque Cristo é tudo em todos. Porque nesse lugar nós somos completos. Eu não preciso de subterfúgios. Eu não preciso de escapadas. Eu não preciso de remendar o meu comportamento. Eu não preciso de remendar a minha mente. Porque em Cristo eu sou plena. Em Cristo nós somos inteiros. Inteiros, repita comigo. Inteiros. E nós não precisamos perder o tempo todo, porque nós oramos de um lugar onde já possuímos tudo. Guarde isso no seu coração. Nós não precisamos ficar pedindo o tempo todo. Senhor, eu quero uma Bíblia nova. Senhor, me dê uma Bíblia nova. Senhor, minha Bíblia está rasgada. Senhor, a minha Bíblia... Porque eu sei que eu já estou num lugar onde eu possuo tudo. Tudo. Amém? As outras coisas me são acrescentadas. Quando eu entendo o clamor, quando eu entendo o propósito eterno de Deus, quando eu entendo que quando eu estou no propósito eterno de Deus, os planos de Deus se cumprirão na minha vida. E esse texto eu achei maravilhoso, quando o apóstolo Paulo fez essa oração. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Então, como oramos depois da cruz? Como oramos depois da cruz? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Como eu oro agora, nesse lugar onde Ele habita, nesse lugar onde Ele está em mim e eu nele, nós somos um. Resposta, desde uma posição pleno em Cristo. É assim que você ora. Nós não oramos como meu filho Arthur. O meu, a minha mãe, o meu pai. Senhor, Taubaté é a sua cidade. Taubaté, o Brasil é a sua nação, porque as nações são do Senhor. E o Senhor nos entregou as nações, e como nós podemos manifestar o Senhor nas nações? Muda a nossa perspectiva. O Senhor falava comigo, porque o apóstolo Paulo diz que oremos em espírito e andemos em espírito, porque aí há uma chave, irmãos. Somente no espírito somos perfeitos, e somente no espírito nada nos falta. O papel do Espírito Santo na igreja, que intercede por nós, não é nos fazer sentir arrepio nas nossas orações. Não é fazer a gente sentir fogo ou frio, calor ou frio. Esse não é o papel do Espírito Santo. Quando nos falta o que falar, quando nos falta o abrir da nossa boca, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já chegou diante de Deus, diante de situações, diante de clamores, diante de intercessões em que você fala: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde abrir a minha boca. Primeira dica: Senhor, me ensina a orar como convém. Me ensina a conhecer a Tua vontade. Me ensina, Senhor, a conhecer dentro do propósito do Senhor
o que o Senhor quer para Taubaté, terra de adoradores. Qual é o meu papel nisso? Qual é o meu papel nessa nação? Qual é o meu papel como pai, como mãe, na minha família? Traga esse modelo, traga esse desenho através da intercessão, mas é algo que já está gerado no Espírito, é algo que já está consumado, é algo que já está feito. Aleluia. O papel do Espírito Santo consiste em nós buscarmos a razão por qual o Espírito Santo está se manifestando através de nós. Por qual é a razão que Ele está se manifestando através da sua vida? Irmãos, quando você está posicionado em Cristo, você manifesta aonde você está. Aonde você está. Esses dias, vou abrir um parênteses, eu estava na farmácia. E o pastor Ricardo Toledo também estava na farmácia. Só que o Ricardo não me viu. E quando nós portamos a Cristo, e você tem uma oportunidade de manifestá-lo, e você está ali. Aí o Ricardo foi pagar, eu estava atrás, ele não me viu, e ele já começou. Ele tem lá a forma dele de aproximação. E ele já começou a conversar com aquele rapaz. E eu ouvindo do outro lado, eu já via ele falando do testemunho dele, da conversão. Eu falei, gente, mas o Ricardo só ia pagar o negócio. E ele já estava falando, não, porque eu não estou te falando de religião, estou falando de Cristo. Porque Cristo, e o rapaz da farmácia começou a olhar assim, aquele menino já com o coração ali, tocado, quebrantado. E aí eu falei, quando às vezes nós queremos mistificar coisas que são naturais, da natureza de Cristo em nós. E ele teria a oportunidade de falar de vários assuntos, do futebol, de quem ganhou, de o que estava acontecendo na televisão. Ele poderia. Mas ele falou, quer saber, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou manifestar Cristo na vida desse jovem. Eu sinto no meu espírito que esse rapaz precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. E ali ele começou a falar. E ele não estava fazendo tipo. Nem viu que eu estava ali, eu só escutando. Depois que ele saiu, eu falei, mandou ver, Ricardo. Aí ele falou, Cristo dele. Eu falei, isso aí. Porque é natural. A sua oração, a sua intercessão parte dessa natureza. Sem misticismo, irmão. Às vezes nós vamos orar e nós colocamos tanta coisa. O CD até fura, né? Põe CD da Ludmilla, CD da Fernanda Brum, CD da Ana Paula Valadão para ver se o negócio funciona. Pode colocar, não estou falando que não pode colocar de vez em quando. Mas eu quero te dizer que não é porque você coloca. É isso que eu quero que você entenda. Que não é porque está tudo... Não. Porque é algo que está dentro de você. É algo que você porta. É algo que já está no seu espírito. Eu não falo de uma posição física, gente. Eu não falo de uma posição física nessa noite. Se eu olho de joelho, se eu olho de sentado, se eu olho de cabeça baixada, se eu olho deitado, se eu olho dormindo. Quantas vezes a gente vai orar, começa a orar quando vê já está dormindo? Quantos religiosos aqui já se sentiram culpados por isso? Eu falei, ai meu Deus, eu não consigo nem permanecer. Eles oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas, não consigo permanecer 15 minutos. Eu muitas vezes, como uma boa religiosa. Até Deus ir tirando véus. E tirando véus dos nossos olhos espirituais. E nós começamos a ver de onde nós estamos posicionados. Amém? Entendendo a nossa posição em Cristo. Você não ora a partir de nenhum outro lugar, meu irmão. Então grave no seu espírito, você não sabe orar. Você não ora de nenhum outro lugar que não seja posicionado em Cristo. E o Senhor falava comigo, vocês intercedem a partir de um lugar de conquista e não de um lugar de necessidade. De um lugar que já foi conquistado. De um lugar de vitória e não no lugar de carência. E não como pessoas órfãs. E aí, a gente tem vários artifícios, né? Falar de uma coisa simples, mas para a gente entender o que o Espírito Santo está construindo. Se nós não tomarmos cuidado,
Irmãos, até o nosso choro pode ser algo não tão bom. Porque o Senhor falava comigo, até a posição das lágrimas de vocês na oração. Que você sabia que nós podemos usar as nossas lágrimas fora de propósito, no sentido de distorção, de manipulação? Porque nós achamos que porque estamos chorando, que porque estamos emocionalmente agitados na nossa intercessão, na nossa oração, porque também a religião nos ensina isso, nós achamos que a mão de Deus, o favor de Deus, que aí a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Até a sua lágrima tem um propósito quando você está posicionado em Cristo. Ela nasce, ela é fruto de um clamor. Ela não é fruto de uma distorção. Ela não é fruto de uma manipulação, mas até a sua lágrima é gerada no Espírito. O Senhor falava comigo, não é porque por o quanto você vai chorar. Não é pelo quanto você vai ficar desequilibrado emocionalmente. Você pode chorar, você pode gritar, você pode sim ali na intercessão rasgar o seu coração, desde que você esteja posicionado no Filho. No Filho. Desde que nós estejamos posicionados no Filho. Ele não quer te ver chorando, pedindo o tempo todo. Ele quer te ver posicionado em Cristo. Posicionado em Cristo. Amém, igreja? Antes de sermos excelentes em pedir, nós precisamos ser mais entendidos da nossa posição. Precisamos ser mais entendidos da nossa posição. Porque aí sim eu vou tirar obstáculos do caminho da minha intercessão. Eu vou tirar obstáculos carnais que eu uso como instrumentos para manipular a minha intercessão. Hoje a intercessão foi céu na terra. Nós choramos, rasgamos nosso coração. Descia aquela coisa toda, foi uma coisa fora do normal. Sobrou nem papel. Irmãos, se nós não nos rasgarmos, se nós não chorarmos, gritarmos, sentindo realmente dores de parto, e isso gerar a nossa intercessão, e isso gerar o nosso choro, a nossa dor, o nosso clamor, posicionado em Cristo, de nada adianta. Nós vamos parecer histérico aqui na frente. Gente louca. O intercessor pode ser meio maluco, pode ser, mas desde que ele esteja posicionado em Cristo. Não usando uma bandeira como instrumento de manipulação. Não usando, por quê? Não tem problema na bandeira? Claro que não, nós usamos a bandeira, nós usamos instrumentos proféticos. O que não pode acontecer, que é porque eu peguei a bandeira, daí a intercessão fluiu. Que é porque eu cantei aquela adoração, que é porque eu fiz daquele jeito, porque nós usamos o manto vermelho. É aí que a religião nos pega. Aí aconteceu a oração que tinha que acontecer. Não. Posicionados em Cristo, Ele inspira a intercessão, Ele gera o clamor. Posicionados em Cristo, nós fazemos atos proféticos. Posicionados em Cristo, nós movimentamos os instrumentos proféticos. Posicionado em Cristo, eu choro na presença dEle, eu clamo, eu oro, eu apresento a minha súplica, eu apresento ali a minha dor. É isso que nós precisamos entender. E através disso, eu trago a vontade soberana de Deus.
à existência. Eu manifesto essa vontade. Coloque a mão no seu coração e diga assim: feche seus olhos. Eu preciso aprender a interceder, a orar, a me mover na minha posição correta. A minha posição correta. Você não é um órfão. Você não é um louco. Você não é um histérico. Você é uma pessoa que possui revelação. Você é uma pessoa que está posicionada em Cristo e você é um filho. Ore partindo deste lugar, meu irmão. Apresente a sua súplica, apresente os seus pedidos, apresente, mas partindo de uma posição em Cristo. O que importa no final das contas é onde você está posicionado. Se você estiver ancorado e amparado na sua alma, nós vamos ter problema. Se eu estiver amparada na minha alma, nos meus argumentos, eu vou ter problema. Só assim, gente, nós acessamos um lugar. Coração de Deus. A mente de Deus. A vontade de Deus. Vocês acham que pai gosta de ouvir o filho ficar chorando, resmungando o tempo todo? Meu filho tem 2 anos. Quando ele vem me pedir uma coisa chorando o tempo todo, a primeira coisa que eu falo para ele é o quê? Para de chorar, menino. Deixa as psicólogas escutar isso, né? Para de chorar, menino. Por que você está me pedindo um negócio chorando desse jeito? Não fala assim, né, gente? Mas falo com mais jeitinho, que ele tem 2 aninhos só. Quando for maior, talvez eu vou falar: para de chorar, menino. Engole de choro. Minha mãe falava assim, né? Nossa, a psicologia infantil. Isso porque eu faço psicologia, vocês imaginem. O Ricardo está aí, ó, quase um psicólogo. Mas a gente não quer ver o filho chorando, não é verdade? Pedindo as coisas, chorando o tempo todo. E aí eu falei: é verdade. É verdade isso. Se meu filho estiver sentado comigo na mesa, e ele quiser pegar uma faca, e ele quiser me pedir essa faca chorando, e ele usar essas lágrimas e esse choro: mas eu quero a faca, mamãe, por favor, eu quero a faca, porque senão eu não vou comer. Você sabe o que eu vou olhar para ele e vou dizer? Você não vai pegar essa faca, e se você quiser, você fique sem comer. E às vezes nós queremos dar uma ludibriada em Deus. E aí Deus fala: eu não vou atender isso. Isso não vai te fazer bem. Você não tem resposta nessa oração por causa da intenção da tua movimentação. Por causa da intenção. Gente, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem no nosso cabelo. Tem como enrolar Deus? Vamos ser sinceros. Então não adianta chegar com lágrima de crocodilo. Nós vamos passar vergonha. Porque Ele não está interessado nisso. Agora, se você chega posicionado em Cristo, se você não chega: o meu carro estragou, o meu carro quebrou, Deus, o meu carro, preciso trocar de carro, olha o estado que está o meu carro. Nós estamos tratando de coisas do reino. Nós estamos falando de coisa de Estado. Nós estamos falando de uma década de governo. Nós estamos falando, gente, de coisas num âmbito muito maior do que as nossas necessidades. Ore de um lugar de vitória e não de um lugar de carência. Amém? Estou caminhando para o final. Nossa, passou rápido, né? Estamos diante de uma geração, e o Senhor estava ministrando no meu coração. Por que nós temos que andar em orar em espírito? Porque é o lugar mais perceptível à vontade de Deus. É onde eu me torno sensível à voz dEle. É no espírito. Ninguém ouve a voz de Deus na carne. Deus não fala com carne. Deus não se comunica com a carne. Deus é espírito. Deus precisa que nós oremos em espírito. E nós estamos diante de uma geração dependente de quê? De profeta. Por quê? Porque parou de andar em espírito. Dependente de profeta o tempo todo. Porque parou de ouvir a voz de Deus em espírito. E aí depende o tempo todo de quê? De profeta, não sabe orar. Mas não porque quer se colocar no lugar de dependência e orar como convém, mas porque não escuta a voz de Deus, porque deixou de andar em espírito, deixou de orar em espírito, posicionado em Cristo. Antes da cruz, sim, os profetas
profetas, porque quando o rei da Síria, quando o rei de Israel não sabia o que fazer, consultava os profetas. Isso antes da cruz, gente. A voz de Deus habita dentro de você. Claro que você vem, conversa com a sua paternidade, pede uma intercessão, ora junto. Mas a voz de Deus está dentro de você. E o profeta no novo pacto, ele vem confirmar, ele vem afirmar, reafirmar, tentar ajustar aquilo que Deus já está falando, está se movendo. Não é dependente de profeta para ouvir a voz de Deus por você. Para ouvir a voz de Deus não está condicionada a profeta. E olha que eu sou uma profeta. A voz de Deus não é exclusividade minha. A voz de Deus não é exclusividade da pastora Luciana, líder de intercessão. A voz de Deus está em você. Ela tem que ser ativada. Para você botar para fora essa intercessão. Para você colocar para fora esse clamor. Essa oração madura, posicionado. E o outro lugar é com autoridade. Posição, natureza. Eu não vou falar porque natureza nós já falamos aqui. Se você quiser ouvir um pouco mais de natureza para natureza, a pastora Luciana ministrou sobre isso na quinta passada. Mas posição, natureza e autoridade. Vamos para a autoridade. Como exercício de ser um receptor no Espírito, a autoridade como um fruto de responder e de corresponder à voz de Deus, à vontade de Deus. Precisamos conectar as nossas orações à autoridade, irmãos. Precisamos conectar as nossas intercessões à autoridade. E você sabe, a autoridade não se trata de título. Não é porque sou profeta que tenho autoridade maior que você. Não é porque o pastor Francisco é um pastor que ele tem mais autoridade. Porque a autoridade está vinculada ao quanto eu sou obediente. A autoridade caminha com obediência. Quer ter autoridade na intercessão, quer ter autoridade na sua oração, no clamor pela sua família, no clamor pela sua casa, pela sua empresa, pela sua vida financeira. Ande em obediência. Porque o que te dá autoridade no reino do Espírito é obediência ao propósito de Deus, à vontade de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo e sendo o apóstolo Paulo, ele ia entrar na Ásia, ele ia entrar em Virgínia. E Deus falou para ele assim, só para você entender essa questão da autoridade. Deus falou para ele não ir. Deus falou não entre. Mesmo sendo um apóstolo, se ele tivesse se movimentado fora da vontade de Deus e entrado naquele lugar, ele iria atuar sem autoridade, por desobediência. Mesmo sendo um apóstolo. Nós mesmo sendo filhos. O apóstolo Paulo. E o Senhor falou comigo, repita comigo, não há autoridade sem obediência. Não há autoridade sem obediência. Podemos orar para que Deus faça as coisas nas nações, irmãos. Podemos orar para que Deus faça as coisas no Brasil. Podemos orar para que Deus mude Estados Unidos, todos os continentes. Podemos orar por todas essas coisas. Mas se a obra perfeita não estiver revelada aqui dentro, se aqui dentro eu não ando em obediência, se eu não tenho a revelação, se eu não estou posicionado, de nada adianta esse clamor. Não adianta, gente. Vamos ser maduros. São coisas maduras, são coisas sérias. Eu posso clamar pelo Brasil. Mas se a obra da cruz perfeita não estiver revelada no meu espírito, revelado no seu espírito, não adianta fazer oração aqui fora se não for gerada dentro de uma vida. E aí o Senhor falou comigo assim, por isso preferimos guerrear com demônios aqui fora. Preferimos guerrear nas orações
orações com principados aqui. É melhor enfrentar aqui fora do que enfrentar a alma aqui dentro. É melhor lidar com os demônios aqui, entender, dar nome, falar de onde vem. Eu não sei para que falar de onde vem se a gente sabe que no nome de Jesus ele vai. Né? Não precisamos ser PhD nisso. E aí é mais tranquilo do que enfrentar a minha alma não salva. Do que enfrentar a minha carne. Do que enfrentar a minha natureza adâmica. E aí eu prefiro espiritualizar as minhas orações e fazer uma bela oração aqui fora. Mas aqui dentro eu não tenho coragem de enfrentar quem está aqui. Conhece as mazelas, conhece as fraquezas, conhece as debilidades, conhece aonde o calo aperta. Então eu prefiro movimentar aqui fora na intercessão, pastora, do que primeiro me posicionar em Cristo como intercessor. E aí sim, você pode movimentar o que for aqui fora. Mas você por porta uma revelação. Para finalizar. Eu quero finalizar lá em 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu só ler aqui para não me perder. Irmãos, Deus tem um propósito muito maior. E Ele deseja estabelecer a sua vontade através da intercessão. Através da oração. E há um papel importante nisso. Que eu queria que você entendesse. Que em 1 Reis, no capítulo 18, nós encontramos. Depois você lê na sua casa. 1 Reis 18. Nós encontramos ali a história em que Deus precisa de uma pessoa para realizar a sua vontade. Ali há uma movimentação onde o Senhor precisa de uma pessoa para estabelecer o que Ele queria estabelecer. De um intercessor. E em Tiago, aqui, para contextualizar em 1 Reis 18, é o relato de Elias orando por chuva depois de 3 anos de seca. E 1 Tiago 5, 17 e 18 também menciona isso, onde fala sobre Elias. Menciona essa ocasião. E Elias não apenas trouxe a chuva através da oração, mas também impediu que a chuva caísse. Tudo isso através da oração. Só que Deus fala assim, Elias, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E depois de vários acontecimentos, a Bíblia diz que Elias ora 7 vezes. Vou finalizar com isso. Elias, preste atenção aqui, mais 5 minutos da sua atenção. Elias ora 7 vezes e finalmente a chuva cai. E Deus ministrava. De acordo com a afirmação desse texto, se você ler lá no primeiro versículo, de quem que foi a vontade? De quem que foi a iniciativa? Foi de Deus ou foi de Elias? Foi de Deus. Não foi de Elias. A vontade, a iniciativa, vai até Acabe, foi de Deus e não de Elias. Agora, se era a ideia de Deus, a vontade de Deus, o tempo de Deus, o plano de Deus, por que que Deus precisava de Elias? Por que que Deus precisaria de uma oração humana? De um ser humano? Por que que Elias teve que pedir 7 vezes? Clamar 7 vezes. Número 7 significa conclusão. Número 7 significa finalização. Está acabado. Deus estava ensinando ali, nesse contexto, nos ensinando que devemos orar até que uma tarefa seja concluída. Até que um propósito de oração seja concluído. Desde que seja a vontade, o tempo, aquilo que Deus quer.
Não confunda oração imatura, oração que não nasce no coração de Deus, com clamor almático. Não é disso que eu estou falando. Mas ali, algo que foi gerado, uma iniciativa de Deus. Irmão, se a vontade de Deus, é o tempo de Deus, tudo era de Deus. Será que a oração de Elias produziu alguma coisa? Ou foi coincidência? Ele está orando e daí a chuva caiu. O que vocês acham? Tiago 5, 17 e 18 esclarece para nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Aqui está uma resposta lógica. Porque Elias precisou orar. Porque para Deus trabalhar na terra, Ele precisa de pessoas. Ele precisa de intercessores. Ele precisa sim de intercessores. Para trazer essa vontade soberana, para manifestar aqui o Cristo vivo. Ele precisa da igreja. Precisa no sentido, ele precisa da igreja. Coloque-se de pé. Deus escolheu trabalhar na terra por intermédio de você. Uau! Isso precisa mexer com o nosso coração. Isso é tremendo demais. Irmãos, Deus é Espírito. Deus não vai aparecer aqui na frente da Lívia e vai fazer a Lívia. Não. É o Ricardo que vai manifestar Cristo na vida dela. É a Fanny que vai manifestar Cristo ali, naquela escola, na vida daqueles alunos. É a Silvana, quando tocar nas pessoas, a chuva desceu. A vontade foi estabelecida por um clamor. A Bíblia diz, Elias era humano como nós. Do que você precisa ser convencido nessa noite? Que você é capaz de orar, que você é capaz de interceder, que a intercessão faz parte sim da sua vida e ela não é exclusividade do ministério de intercessão. Que ela é para mim, que ela é para você. E que somos intercessores de Cristo. Intercessores de Cristo. No tocante à redenção da igreja e da humanidade, Ele é o intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele é o intermediário. Ele é o mediador entre Deus e os homens. O único mediador. E nós somos posicionados nele, intercessores de Cristo. Amém, queridos? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Mesmo que seja a vontade de Deus, mesmo que seja tempo de Deus, iniciativa de Deus, Ele quer as nossas orações. Ele quer a nossa intercessão. Ele quer a sua intercessão. Coloca a preguiça de lado, meu irmão. Não veja a oração e a intercessão como um ritual. Não veja como apenas ir diante de Deus apresentar as necessidades. Mas você move o céu e atrai a vontade de Deus, se manifesta na terra através da intercessão, através da oração. Então guarde isso no seu espírito, posicionado em Cristo, com uma natureza espiritual. Amém? E com uma vida de autoridade e obediência. Em nome de Jesus. Você pega tudo isso e coloca a sua família nisso. E aí vira uma convenção de família. Amém? É uma salada. Temos que misturar as frutinhas, bate no liquidificador e daí a pastora Luciana finaliza. Amém? Deus abençoe sua vida.